Davi Livingstone, célebre missionário e explorador, 1813 a 1873. Certo comerciante, ao visitar a abadia de Westminster, em Londres, onde se acham sepultados os reis e vultos eminentes da Inglaterra, inquiriu qual o túmulo, excluindo o do soldado desconhecido, que é o mais visitado. O porteiro respondeu que era o de Davi Livingstone. São poucos humildes e fiéis servos de Deus que o mundo distingue e honra assim. Conta-se que em Glasgow, depois de passar 16 anos na África, Livingstone foi convidado a fazer um discurso perante o corpo discernente da universidade. Os alunos resolveram vaiar esse camarada missionário, fazendo o maior barulho possível. Certa testemunha do acontecimento disse: contudo, desde o momento em que Livingstone compareceu perante eles, magro e delgado, depois de cair 31 vezes de febre nas matas da África e com um braço descansando numa tipóia, depois do encontro com um leão, os alunos guardaram um grande silêncio. Ouviram com o maior respeito tudo que o orador relatou e a maneira como Jesus cumprira a sua promessa. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Davi Livingstone nasceu na Escócia. Seu pai, Neil Livingstone, contava aos filhos as proezas de seus antepassados por 8 gerações. Um dos bisavôs de Davi, com a família, fugira dos cruéis pactuários para os pantanais e montes escambrosos, onde podia adorar Deus em espírito e em verdade. Mas mesmo esses cultos que se realizavam entre os espinhos e às vezes no gelo, eram interrompidos de vez em quando pela cavalaria que chegava galopeando para matar ou levar preso tanto homens como mulheres. Os pais de Davi criaram seu filho no temor do Senhor. O lar era sempre alegre e servia como notável modelo de todas as virtudes domésticas. Não se perdia uma hora durante os 7 dias da semana, e o domingo era esperado e honrado como dia de descanso. Com a idade de 9 anos, Davi ganhou o Novo Testamento, prêmio oferecido ao repetir de cor o capítulo mais comprido da Bíblia, o Salmo 119. Entre as recordações mais sagradas da minha infância, escreveu Livingstone: estas são as da economia da minha mãe, para que os poucos recursos fossem suficientes para todos os membros da família. Quando completei 10 anos de idade, meus pais me colocaram em uma tecelagem para que eu ajudasse a sustentar a família. Com parte do salário da primeira semana, comprei uma gramática de latim. Davi iniciava o dia na tecelagem, às 6 horas da manhã, e com intervalo para o café e o almoço. Trabalhava até às 8 da noite, segurava sua gramática aberta na máquina de fiar algodão e, enquanto trabalhava, estudava a linha por linha. Às 8 horas da noite, dirigiu-se sem perder tempo à escola noturna. Depois das aulas, estudava as lições para o dia seguinte, às vezes até a meia-noite, quando a mãe tinha de obrigá-lo a apagar a luz e dormir. As inscrições no túmulo dos pais de Davi Livingstone indicam as privações no lar paterno, para marcar o lugar onde descansa Neil Livingstone e Agnes Hunter, sua esposa, e para exprimir a gratidão a Deus dos seus filhos, João, Davi, Janete, Carlos e Agnes, por pais pobres e piedosos. Os amigos insistiram em que eles mudassem as últimas palavras para pais pobres, mais piedosos. Contudo, Davi recusou, porque para ele, tanto a pobreza como a piedade eram motivos de gratidão. Sempre considerou o fato de aprender a trabalhar longos dias, mês após mês, ano atrás anos, na fábrica de algodão, uma das maiores felicidades da sua vida. Nos dias feriados, Davi gostava de pescar e fazer longas excursões pelos campos e as margens dos rios. Esses passeios extensos lhe serviam tanto de instrução como de recreio. Saía para verificar na própria natureza o que estudara nos livros sobre botânica e geologia. Sem saber ele, assim, se preparava em corpo e mente para as explorações científicas e para o que escrevia com exaltidão acerca da natureza na África. Aos 20 anos, houve grande mudança espiritual em Davi Livingstone, que determinou o rumo de todo o resto da sua vida. A bênção divina inundou-lhes a ser como inundada o coração do apóstolo Paulo ou de Agostinho, e outros do mesmo tipo, dominando os desejos carnais, atos de abnegação, muito difíceis de executar sobre a lei ferrenha da consciência,
tornaram-se em serviço de vontade livre sobre o brilho do amor divino. É evidente que fora movido por uma força calma nas tremendas, dentro do próprio coração, até o fim da vida. O amor que começou a comovê-lo na casa paterna continuou a inspirá-lo durante todas as longas e infandonhas viagens pela África e o levou a ajoelhar-se à meia-noite, no rancho de Ilaia, de onde seu espírito, enquanto ainda orava, voltou ao seu Deus e Salvador. Davi, desde a infância, ouvia falar de um missionário valente na China, cujo nome era Gutzlaff. Nas suas orações à noite, ao lado de sua mãe, orava por ele. Com a idade de 16 anos, Davi começou a sentir desejo profundo de fazer conhecido o amor e a graça de Cristo àqueles que jaziam em dessas trevas, e resolveu firmemente no coração dar também em sua vida, como médico e missionário ao mesmo país, a China. Ao mesmo tempo, o professor da sua classe na escola dominical, Davi Hong, o aconselhava: ora, moço, faça da religião o motivo principal de sua vida cotidiana e não uma coisa inconstante. Se quer vencer as tentações e outras coisas que o querem derribar, e Davi assentou no seu coração dirigir sua vida por essa norma. Ao completar 9 anos de serviço na fábrica, foi promovido a um trabalho mais lucrativo. Conseguiu completar seus estudos, recebendo o diploma de licenciado da Faculdade de Médicos e Cirurgiões de Glasgow, sem ter recebido um tostão de auxílio de alguém. Se os crentes não tivessem aconselhado a que falasse à Sociedade Missionária de Londres acerca de enviá-lo como missionário, ele depois declarou que teria ido por seus próprios esforços. Durante todos os anos de estudos para ser médico e missionário, sentia-se dirigido para ir à China. Certa vez, numa reunião, houve um discurso de um homem de barba comprida e branca, alto, robusto e de olhos bondosos e penetrantes, chamado Robert Moffat. Esse missionário voltara da África, um país misterioso, cujo interior era tão desconhecido. Os mapas desse continente tinham no centro enormes espaços em branco, sem rios e sem serras. Falando da África, Moffat disse a Davi Livingstone: há uma vasta planície ao norte, onde tenho visto, nas manhãs ensoladas, a fumaça de milhares de aldeias, onde nenhum missionário ainda chegou. Comovido ao ouvir falar em tantas aldeias sem o evangelho, e sabendo que não podia mais ir à China por causa de guerra que havia naquele país, Livingstone respondeu: irei imediatamente para a África. Com isto, os irmãos da missão concordaram e Davi voltou ao humilde lar em Blattires para se despedir dos pais e irmãos. Às 5 horas da manhã do dia 17 de novembro de 1840, a família se levantou. Davi leu os Salmos 121 e 135 com eles. As seguintes palavras ficaram gravadas no seu coração para o fortalecerem no calor e perigos durante longos anos que passou depois na África. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Depois de orarem, despediu-se da sua mãe e irmãos e andou a pé com seu pai, que o acompanhou até Glasgow. Depois de se despedirem um do outro, Davi embarcou no navio para não mais ver, aqui na terra, o rosto nobre de Nye Livingstone. A viagem de Glasgow ao Rio de Janeiro e por fim a cidade do Cabo na África durou 3 meses. Mas Davi não desperdiçou o tempo. O comandante se tornou seu amigo íntimo e o ajudou a preparar os cultos nos quais Davi pregava aos tripulantes do navio. O novo missionário aproveitou também a oportunidade a bordo para aprender a usar o sextante e saber exatamente a posição do navio, observando as luas e as estrelas. Essa ciência lhe foi mais tarde de incalculável valor para orientar-se nas viagens de evangelização e exploração no imenso interior desconhecido do qual subiu a fumaça de 1000 vilas sem missionário. Da cidade do Cabo, a viagem de 190 léguas foi feita aos solavancos, num carro de boi, através de campos incultos. A viagem durou 2 meses até chegar em Curumã, onde havia esperar o regresso de Robert Moffat. Desejava estabelecer-se em um lugar 50 a 60 léguas mais para o norte de qualquer outro em que houvesse obra missionária. Para aprender a língua e os costumes do povo, o nosso pioneiro passava o tempo viajando e vivendo entre os indígenas. O seu boi de sela passava a noite amarrado, enquanto ele assentava-se com os africanos ao redor do fogo, ouvindo as lendas dos seus heróis. Livingstone, por sua vez, contava-lhe as preciosas e verdades histórias de Belém, da Galileia e da Cruz. Continuou sempre os seus estudos enquanto viajava, fazendo mapas dos rios e serras do território percorrido. Em uma carta a um amigo escreveu que descobrira 32 qualidades de raízes comestíveis e 43 espécies de fruteiras
quedavam no deserto, sem serem cultivadas. De um ponto que alcançou, faltavam-lhe apenas 10 dias de viagem para chegar ao grande lago Ngami, que descobriu 7 anos depois. De Curumã, o missionário licenciado da Faculdade de Médicos e Cirurgiões de Glasgow escreveu a seu pai: "Tem uma clientela grande. Há pacientes aqui que andaram mais de 60 léguas para receberem tratamentos médicos. Esses, ao regressarem, enviarão outros para o mesmo fim." Estabeleceu a sua primeira missão no lindo vale de Mabotsa, na terra de Bacarla. Em uma carta escrita em Curumã, Livingstone assim descreveu: "O local que escolhera para o centro de evangelização está situado em um anfiteatro de serras que se intitula Mabotsa, isto é, ceia de bordas. Que Deus nos ilumine com a sua presença, para que por intermédio de servos tão fracos, muitos povos achem entrada para a ceia das bordas do Cordeiro." Foi em Mabotsa que teve o histórico encontrado como leão. Acerca disso escreve Davi: "Ele saltou e me alcançou o ombro. Ambos fomos ao chão. Rosnando horrivelmente perto do meu ouvido, sacudiu-me como um cão fez com um gato. Os abalos que me deu o animal produziram-me um entorpecimento igual aos que devem sentir um rato. Depois da primeira sacudida que lhe dá o gato, atacou-me uma espécie de adormecimento, em que não senti dor nem sensação do temor. Contudo, antes de a fera ter tempo de o matar, deixou-o para atacar outro homem, que de lança na mão entrara na luta. O ombro dilacerado de Livingstone nunca sarou completamente. Ele nunca mais pôde apontar um rifle ou levar a mão à cabeça sem sentir dores. Foi na cabeça de Roberto Moffat, em Curumã, que chegou a conhecer Maria, a filha mais velha desse missionário. Depois de abrir a missão em Mabotsa, os dois se casaram. 6 filhos foram fruto desse enlace. Depois de Livingstone se casar, a escola dominical em Mabotsa transformou-se em escola diária, tendo sua esposa como professora. Chesley, o chefe da tribo, tornou-se grande estudante da Bíblia, mas queria converter todo o seu povo à força de litupa, isto é, chicote de couro e de rinoceronte. Shelley iniciou o culto doméstico em casa e o próprio Livingstone se admirou da sua maneira simples e nata de orar. Era o costume de Livingstone começar o dia com um culto doméstico e não de admirar que o chefe o adotasse também. Livingstone foi obrigado a mudar-se para Shaunuane, 10 léguas distantes, e mais tarde, por falta de água, ele e todo o povo mudaram-se para Colombeg. Foi nesse último lugar que o chefe da tribo construiu uma casa para os cultos, e Livingstone construiu com grande sacrifício de dinheiro e labor a sua terceira casa de residência. Nesta casa, morou 5 anos para nunca mais conseguir fixar residências em qualquer lugar na terra. Acerca do trabalho nesse lugar, assim se expressou: "Aqui temos um campo muitíssimo difícil de cultivar. Se não confiássemos que o Espírito Santo opera em nós, desistiríamos em desespero." Através do deserto de Kalari chegavam boatos de um grande lago e de um lugar chamado Fumaça Barulhenta, o que ele julgava ser uma grande cachoeira. As secas o oprimiram tanto em Colombeg que Livingstone resolveu fazer uma viagem de exploração e achar um lugar mais ideal para estabelecer a sua missão. Assim, em 1º de junho de 1849, com o chefe da tribo e seus guerreiros, 3 brancos e sua família saíram para atravessar o grande deserto de Kalari. O guia do grupo, Homotobi, conhecia o segredo de subsistir no deserto, cavando com as mãos e chupando a água debaixo da areia por mais de um canudo. Depois de viajarem muitos dias, chegaram ao rio Zougan. Ao inquirir os indígenas, esses informaram de que o rio tinha nascente em uma terra de rios e floresta. Livingstone ficou convicto de que o interior da África não era um grande deserto como o mundo de então supunha, e o seu coração ardia com o desejo de achar uma via fluvial para outros missionários irem para o interior do continente com a mensagem de Cristo. A perspectiva, escreveu ele, de achar um rio que de entrada a uma vasta, populosa e desconhecida região aumentou constantemente desde então. Aumentou tanto que quando por fim chegamos ao grande lago, esse importante descobrimento em si mesmo parecia de pouca monta. Foi em 1º de agosto de 1849 que o grupo atingiu o lago Ngami. Tão grande é esse lago que de uma margem não se avista a margem oposta. Sofreram longos dias de cruciante sede sem obter uma gota de água, mas venceram todas as dificuldades e descobriram esse lago, enquanto outros exploradores mais bem equipados, mas menos persistentes, falharam. As notícias do descobrimento foram comunicadas
a Royal Geographical Society, o que lhe voltou a uma bela recompensa de 25 guineus, por ter descoberto uma importante terra, um importante rio e um grande lago. O grupo teve de voltar a Colombeg. Depois de alguns meses, porém, iniciou novamente uma viagem para o lago Ngami. Não queria separar-se da sua família e levou a um carro de boi, mas ao alcançar o rio Zouga, os filhos foram atacados pela febre e ele teve de voltar com a família. Nasceu-lhe uma filha que morreu logo de febre. Livingstone, contudo, ficou mais firme do que nunca na sua resolução de achar um caminho para levar o evangelho ao interior da África. Depois de descansar alguns meses com a família na casa de seu sogro, em Kurumã, saíram com o propósito de achar um lugar saudável, onde pudesse estabelecer uma missão, mas para o interior. Foi nessa viagem, em junho de 1851, que descobriu o maior rio da África Oriental, o Zambezê, rio do qual o mundo de então nunca ouvira falar. No seguinte trecho de Livingstone escreveu: descobre-se algo do que tinha de sofrer nessas viagens. Um dos assistentes desperdiçou a água que levávamos no carro, e à tarde tínhamos apenas um restinho para a criança. Passamos a noite angustiado, e de manhã seguinte, quando menos havia de água, tanto mais aumentava a sede das crianças. O pensamento de elas parecem diante dos nossos olhos, nos perturbava. Na tarde do quinto dia, sétimo grande alivio, quando um dos homens voltou trazendo tanto deste líquido como jamais antes havíamos pensado. Livingstone, convicto de que era a vontade de Deus que saísse para estabelecer outro centro de evangelização eco-idomita, fé de que o Senhor supria todo o necessário para cumprir a sua vontade avançada sem vacilar. Depois de descobrir o rio Zambezê, Livingstone veio a saber que os lugares saudáveis eram sujeitos a serem saqueados em qualquer tempo por outras tribos. Só nos lugares infestados de doença e febre é que se achavam tribos específicas. Resolveu, portanto, enviar a esposa para descansar na Inglaterra, enquanto ele continuava as suas explorações a fim de estabelecer um centro para a obra de evangelização. Via-se forçado a estabelecer tal centro porque os boeres holandeses invadiram o território, roubando as terras e o gado dos indígenas, pondo em prática um regime de mais vil escravatura. Livingstone enviou crentes fiéis para evangelizar os povos em redor, mas os boeres acabaram com essa obra, matando muitos dos indígenas e destruindo todos os bens que os missionários possuíam em Colombeg. Livingstone levou sua família para a cidade do Cabo, de onde seus queridos embarcaram em um navio para a Inglaterra. Foi nesse tempo, quando Deus supria todo o necessário para a família, voltar à Inglaterra, que disse: ó, amor divino, eu não te amo com a força, a profundidade e o ardor que convém. A separação da família causou-lhe profunda mágoa, mas dirigiu o rosto heroicamente de novo para socorrer as infelizes tribos do interior da África. Havia 3 motivos que o aconselhava a fazer uma viagem de exploração. Primeiro, queria achar um lugar para residir com a família entre os barotes, evangelizá-los. Segundo, a comunicação entre o território dos barotes e a cidade do Cabo era muito demorada e difícil, e queria descobrir um caminho para um porto mais próximo. Terceiro, queria fazer todo o possível para influenciar as autoridades contra o horrendo tráfico de escravos. Foi nessa época da sua vida que Livingstone, por suas proezas, tornou-se conhecido no mundo inteiro. No seu ardor, desejando que Deus lhe poupasse a vida e o usasse em abrir o continente para a entrada do Evangelho, orou assim: ó Jesus, rogo que me enches agora com o teu amor e me aceites e me uses um pouco para a tua glória. Até agora não fiz nada para ti, mas quero fazer algo. Ó, te imploro que me aceites e me uses e que seja tua toda glória. Escreveu mais ainda: não valeria coisa alguma o que possuo ou que possuirei, a não ser em relação ao reino de Cristo. Se alguma coisa que tenho pode servir ao seu reino, dar-lhe-eis a ele, a quem devo tudo neste mundo e durante a eternidade. Livingstone atravessou ida e volta o continente africano, desde a foz do Zambezê a São Paulo de Luanda, façanha essa realizada pela primeira vez por um branco. Nas suas memórias, que escrevia diariamente, nota-se como uma admirável as lindas paisagens de um continente que o mundo julgava ser um vasto deserto. Chegou a Luanda, magro e doente. Apesar da insistência do cônsul britânico para que regressasse à Inglaterra, a fim de recuperar a saúde abalada, ele voltou novamente por outro caminho para levar seus fiéis companheiros até em casa, conforme lhes prometera antes de iniciar a viagem.
Nesta viagem, Livingstone descobriu as magníficas cataratas de Vitória, nome que ele deu às grandes quedas em honra da rainha da Inglaterra. Neste lugar, o rio Zambezê tem a largura de mais de 1 quilômetro. Ali, as águas desse grande rio se precipitam espetacularmente de uma altura de 100 metros. Livingstone continuou a pregar o evangelho constantemente. Às vezes, os auditórios de mais de 1000 indígenas, antes de tudo, esforçavam-se para ganhar a estima das tribos hostes, por onde passava por sua conduta cristã, em grande contraste com as dos mercadores de escravos. Sozinho, com os seus fiéis macololos, caiu 31 vezes de febre nos matagais, durante um período de 7 meses, mas não era tanto o sofrimento físico. Suas cartas revelavam a sua angústia de espírito ao ver os horrores do povo africano, massacrando e arrebentando dos seus lares. Conduziam como um gado para ser vendido no mercado. De um lugar alto subiu, contou 17 aldeias em chamas incendiadas por esses néfandos mercadores de seres humanos. Prometera a sua esposa reunir-se com a família depois de 2 anos, mas passaram-se 4 anos e meio antes que ele recebesse qualquer notícia dele. Por fim, após uma ausência de 17 anos da pátria, regressou à Inglaterra. Voltou à civilização e à sua família, como quem voltava da morte, antes de desembarcar soube que o seu querido pai falecera. Em toda a história de Livingstone, não se conta um acontecimento mais comovente do que o seu encontro com a esposa e filho. Na Inglaterra, foi aclamado e honrado como heróico descobridor e grande benfeitor da humanidade. Os diários publicavam seus atos de bravura, as multidões afluíram para ouvi-lo contar a sua história. O Dr. Livingstone era muito humilde, temia passear nas ruas, receando ser atropelado pelas massas. Certo dia, na Regent Street, em Londres, foi apertado por tão grande multidão que só com grande dificuldade conseguiu refugiar-se num táxi. Pela mesma razão, evitava ir aos cultos. Certa vez, desejoso de assistir ao culto, meu pai persuadiu a ocupar um assento debaixo da galeria, em um lugar não visível ao auditório, mas foi descoberto e o povo passou por cima dos bancos para cercá-lo e apertar-lhe a mão. Uma das muitas coisas que levou o efeito enquanto na Inglaterra foi a de escrever seu livro Viagens Missionárias, obra que alcançou enorme circulação e produziu mais interesse na questão africana do que qualquer movimento anterior. Em março de 1858, com a idade de 46 anos, Livingstone, acompanhado de sua esposa e filho mais novo, Oswaldo, embarcou novamente para a África, deixando os dois na casa do sogro. O missionário Moffat Livingstone continuou suas viagens. No ano seguinte descobriu o lago Nyassam. Recebeu também uma carta da esposa da casa de seus pais em Kurumã, informando do nascimento de mais uma filha. A menina já estava há quase 1 ano no mundo, quando o pai soube do seu nascimento. As explorações dos rios Zambezê, Tete e Shire e do lago Nyassam foram feitos com o propósito de saber quais os pontos mais estratégicos para a evangelização, e missionários foram enviados da Inglaterra para ocupar esses lugares. Em 1862, a esposa reuniu-se a ele novamente e acompanhavam nas viagens, mas 3 meses depois faleceu. Vítima da febre, foi enterrada em uma encosta verdejante na margem do rio Zambezê. N.P., seu diário, Livingstone assim escreveu: chorei porque merece as minhas lágrimas. Amei-a nos casarmos e quando mais tempo vivíamos juntos, tanto mais a amava, que Deus tenha piedade dos filhos. Um dos maiores obstáculos que Livingstone enfrentou na obra missionária foi o terror dos indígenas ao verem o rosto de um homem branco. Aldeias inteiras em ruínas, fugitivos esconderam-se nos campos de Alto Capim, sem nada terem para comer, centenas de esqueletos e cadáveres insepultos, cobóios de homens e mulheres algemados aos troncos, seguros pelo pescoço, eram conduzidos aos portos. É difícil concebermos a magnitude da desolação criada por homens cruéis que participavam do tráfico de escravos. Esses homens sentavam também com ódio cruel e arte diabólica. Terminava com a obra de Livingstone. Finalmente, conseguiram, por meio da política do seu pai, induzir a Inglaterra a chamá-lo de voltar à sua terra. Foi assim que Livingstone chegou de novo à sua pátria, depois de uma ausência de cerca de 8 anos. Os crentes e amigos da Inglaterra, animados pela visão de Livingstone, começaram a orar e enviar-lhe dinheiro para continuar sua obra no continente negro. O nosso herói desembarcou pela 3ª e última vez na África, em Zanzibar. Na expedição que iniciou em Zanzibar, descobriu os lagos Tanganyika em 1867.
Moero, em 1867, Banguelo, em 1868. Passou 5 longos anos explorando as bacias desses lagos. A oração e a palavra de Deus foram o seu sustento espiritual durante esses anos de provação que sofria por parte dos negociantes de escravos. Resolveu então fazer o possível para descobrir as nascentes do rio Nilo e resolver um problema que durante milhares de anos havia zombado dos geógrafos. Sabia que se descobrisse as nascentes do famoso Nilo, o mundo todo lhe daria ouvidos acerca da chaga aberta da África. Com o comércio de escravos, é interessante conhecer o que ele escreveu. O mundo acha que eu busco fama, porém eu tenho uma regra, isto é, não leio coisa alguma sobre os elogios que me fazem. Ele sabia que ao findar a escravatura, o continente se abriria para deixar entrar o Evangelho. Durante os longos intervalos entre os períodos em que suas cartas eram recebidas na Inglaterra, vindas do coração da África, circularam boatos de que Livingstone morrera. Não só os homens que traficavam com escravos queriam matá-lo, mas também muitos dos próprios indígenas por não acreditar existir um homem branco que fosse amigo de coração. Eles mesmos contou muitos fatos relacionados com as ciladas na terra do Maniuemá para o matarem. Nesse lugar, ele escreveu no seu diário: li toda a Bíblia 4 vezes enquanto estive em Maniuema. Na solidão, achou grande conforto nas Escrituras. Reconhecia sempre a possibilidade de perecer nas mãos dos inimigos, mas sempre respondia à insistência dos amigos com esta pergunta: não pode o amor de Cristo constranger o missionário aí onde a traficância leva o mercador de escravos? Pela primeira vez, nos milhares de léguas que caminhou, os pés do pioneiro falharam. Obrigado a ficar algum tempo em uma cabana, todos os seus companheiros o abandonaram, à exceção de 3 que ficaram com ele. Por fim, chegou a Ujiji, reduzido a pele e ossos, por causa da grave doença que sofrera em Maniumé. Não tinha recebido cartas havia 2 anos e esperava receber também as provisões que enviara para lá. Contudo, as cartas não haviam chegado. Com o corpo enfraquecido e destituído de roupas e alimentos, veio a saber que lhe tinham roubado tudo. Nessa situação, ele escreveu: na minha pobreza, senti-me como um homem que, descendo de Jerusalém e Jericó, caiu nas mãos de ladrões. Não tinha esperança de que sacerdotes, levitas ou bom samaritano viessem em meu socorro. Entretanto, quando minha alma se achava mais abatida, o bom samaritano já estava bem perto de mim. O bom samaritano era Henrique Stanley, enviado pelo New York Herald à assistência de muitos milhares de leitores deste jornal para saber ao certo se Livingstone ainda vivia, ou no caso de ter morrido, para trazer seu corpo. Stanley passou o inverno com Livingstone, mas este se recusou a ceder à insistência daqueles de voltar à Inglaterra. Livingstone podia voltar e descansar entre amigos, com todo o conforto, mas preferiu ficar e realizar seu anelo de abrir o continente africano ao Evangelho. A sua última viagem foi feita para explorar o Luapula, a fim de verificar se esse rio era nascente do Nilo ou do Congo. Nessa região chovia incessantemente. Livingstone sofria dores atroces. Dia após dia, tornava-lhe mais e mais difícil caminhar. Foi então carregado pela primeira vez pelos fiéis companheiros Suzy, Schumann e Jacó Haigritz, todos indígenas. No seu diário, as últimas notas que escreveu dizem: cansadíssimo fico, recuperada a saúde, estamos nas margens do Miliamo. Chegaram à aldeia do Chitambó, em Ilalá, onde Suzy fez uma cabana para ele. Nossa cabana, a 1ª de maio de 1873, fiel Suzy achou seu bondoso mestre de joelho ao lado da cama, morto. Orou enquanto viveu e partiu deste mundo orando. Os 2 fiéis companheiros, Suzy e Schumann, enterraram o coração de Livingstone abaixo de uma árvore, em Chitambo. Cercaram e embalsamaram o corpo e o levaram até a costa, viagem que durou alguns meses, pelo território de várias tribos hostes. Os sacrifícios desses valentes filhos da África, sem terem qualquer propósito de remuneração, não será esquecido por Deus nem pelo mundo. O corpo, depois de chegar em Zanzibar, foi transportado para a Inglaterra, onde foi sepultado na abadia de Westminster, entre os monumentos dos reis e heróis daquela nação. Não havia dúvida quanto ao corpo de Livingstone. Era fácil de identificar. O osso de cima do braço esquerdo tinha distintamente as marcas dos dentes do leão que o atacara. Entre os que assistiram ao enterro estavam seus filhos e o velho missionário Robert Moffat, pai da sua querida esposa. A multidão consistia de povo humilde que o amava
e dos grandes que o oravam e o respeitavam. Conta-se que havia entre as multidões que permaneciam nas calçadas das ruas de Londres no dia em que o cortejo com o corpo de Livingstone passava, um velho chorando amargamente. Ao lhe perguntarem por que chorava, respondeu: é porque Davizinho e eu nascemos na mesma aldeia, cursamos o mesmo colégio e assistimos à mesma escola dominical. Trabalhávamos na mesma máquina de fiar, mas Davizinho foi por aquele caminho e eu por este. Agora ele é honrado pela nação, enquanto eu sou desprezado. Desconhecido e desonrado, o único futuro para mim é o enterro de Beberrão. Não é somente o ambiente, mas a escola na mocidade é que determina o destino, não só aqui no mundo, mas para toda a eternidade. Quando Livingstone falou aos alunos da Universidade de Cambridge em 1857, disse: por minha parte, nunca cesso de me regozijar por Deus ter me apontado para tal ofício. O povo fala do sacrifício de eu passar tão grande parte da vida na África. Será sacrifício pagar uma pequena parte da dívida, dessas dívidas que nunca poderemos liquidar o que devemos ao nosso Deus. É sacrifício aquilo que traz a bendita recompensa de saúde, o conhecimento de praticar o bem, a paz de espírito e a viva esperança de um glorioso destino? Longe esteja tal ideia. Digo com ênfase, não é sacrifício. Nunca fiz sacrifício. Não devemos falar dos nossos sacrifícios aos nossos. Lembrarmos do grande sacrifício que fez aquele que desceu do trono de seu Pai nas alturas para se entregar por nós. Se Livingstone não tivesse adoecido, teria descoberto as nascentes do Nilo durante os 30 anos que passou na África. Nunca se esqueceu do seu alvo principal, que era levar Cristo aos povos deste escuro continente. Todas as viagens que realizou foram viagens missionárias. Gravadas no seu túmulo, pode ser lida estas palavras: o coração de Livingstone jaz na África, seu corpo descansa na Inglaterra, mas sua influência continua. Gravados para sempre na história da Igreja de Cristo, estão grandes de êxito na África, durante o período de mais de 75 anos depois de sua morte, êxitos inspirados, em grande parte, pelas orações e persistência desse eminente servo de Deus que foi fiel até a morte.